A história de Americana, município no interior de São Paulo, não está contada só nos livros. Existe um acervo, digamos, alternativo, que pode ser conhecido na Vila Americana, que é a barbearia criada pelo Adamo Camargo. O lugar é decorado com objetos da cultura old school, antiguidades, móveis e peças do passado da cidade. Alguns objetos foram emprestados pelos clientes. O negócio dos sonhos que você vai conhecer agora é uma barbearia. Mas se você exercitar a sua imaginação, dá até para imaginar uma viagem no tempo. Meu nome é Adamo Camargo, eu tenho 37 anos, minha profissão é barbeiro. Minha profissão antes de ser barbeiro, eu trabalhava como auditor. Trabalhava no foco de desvio de carga, segurança patrimonial. Eu não me arrependo de ter largado o CLT porque hoje eu entendi o que é empreender. A barbearia Vila Americana, ela fica em Americana, ela fica localizada na Vila Galo ou Vila Santa Catarina, né? Depende do mês, cada mês tem uma correspondência de um jeito. Mas é em Americana, na rua Ari Meireles, 678. O porquê do nome Vila Americana, cara, quando eu era ainda criança, minha família é toda daqui mesmo. E quando criança eu ganhei um livro, que quem é da cidade conhece bem, é um livro comprido assim, capa marrom. E esse livro ele conta toda a história da cidade, de quando ela surgiu até mais ou menos ali a década de 70, 80. E quando eu era criança tinha esse livro na minha casa tal, e eu sempre tinha aquele costume, eu gostava de abrir ele, folhear e ver sobre a história tal. E isso sempre me remeteu muito essa parte histórica. Meu pai é daqui, me levava para alguns lugares históricos da cidade que a gente tem aqui. E quando eu comecei a me aproximar de barbearia, eu comecei na primeira pegada, já pensei, falei, se um dia eu tiver a oportunidade de montar uma barbearia, eu vou colocar o nome de Vila Americana, que é igual o nosso sloganzinho ali, que o primeiro era onde tudo começou. E depois a gente colocou fazendo parte da história, que é a Vila Americana fazendo parte da sua história. Porque a gente acredita que a gente está fazendo parte da história da cidade. E aí, quando veio o Danilo e o Rafa, foi a primeira coisa que eu comentei com eles. Eu achei o lugar, eu falei, cara, a única coisa que eu queria pedir para vocês era que a gente colocasse esse nome. Expliquei pros caras, os caras pirou na ideia. Então, Vila Americana, porque foi o primeiro nome da cidade. Ela foi colonizada por norte-americanos, que na época, quando a linha férrea passou pela cidade, a vila ainda era um bairro da cidade de Santa Bárbara. E aí quando fizeram primeiro a linha férrea em Santa Bárbara, depois fizeram uma extensão na linha férrea passando pela vila. E quando o trem passava por aqui, eles falavam que era a Vila dos Americanos. Então ela ficou conhecida porque só falava inglês aqui. E aí eles ficou conhecido como Vila Americana. E aí depois ela se emancipou de Santa Bárbara, onde ela se tornou Americana. Então Vila Americana é o primeiro nome da cidade. Cara, em 2015 teve um pedação aí da crise, deu uma mudança no cenário do corporativo e isso me deu uma motivada. Já gostava da cultura da barbearia e isso estava começando a ter um crescimento e foi o que me motivou a querer acreditar que isso ia dar certo.
empreendedorismo é um negócio que eu comecei a me interessar pelo fato de você não estar alienado a um fixo. É igual eu sempre falo assim, você tem direito de sair e não ganhar nada, mas também sair e faturar mais. Então isso torna uma margem mais legal para dar uma brincada, para dar uma corrida. Eu comecei a ver que a barbearia ela estava em crescimento em 2015, ela começou a ficar bastante em ascensão e também pelo fato de gostar da cultura clássica, da cultura old school, da barbearia, que é algo que remete ao antigo, foi com que eu tive a ideia de me aproximar cada vez mais desse mercado e viver mais essa ideia. Antes de eu ter a barbearia, eu trabalhei 3 anos e meio em uma barbearia da cidade. Então eu tive um primeiro contato ali, onde eu iniciei varrendo o chão, lavando o cabelo, vendo a galera trabalhar. Depois assumi uma cadeira, fiquei 3 anos e meio por ali e dali eu startei a ideia. Antes de abrir o empreendimento, sim. Quando eu iniciei como barbeiro, não. Eu aprendi mesmo olhando. Mas depois que eu já estava na área, trabalhando, aquilo me gerou uma grana, aí sim eu fui fazer alguns workshops, alguns cursos externos. Aí quando eu abri o meu, eu já tinha uma bagagem de curso já. Sonhava em ter uma barbearia, a minha ideia era ter primeiro era encontrar um lugar que seria já um apelo histórico, teria um salão clássico, que teria alguma certa idade na cidade e tal. Depois disso veio a ideia de ter todo um conforto como aonde eu já estava trabalhando, né? Ter um ar-condicionado bacana, um estacionamento muito bom. Então tudo isso aí foi quando eu encontrei o prédio, que agregava todos esses pontos. Cara, o capital veio uns 40% em dinheiro mesmo de mim e dos 2 sócios na época, que era o Danilo e o Rafa. E o restante foi muita ajuda mesmo da galera que queria ver acontecer. Então teve muita permuta, tem gente que vai cortar pro resto da vida sem pagar, porque permutou a parte elétrica, permutou a luz e... Então teve muita parcela, muito mais grana investida mesmo, a gente entrou com uns 40%, o resto foi correria, foi fazer acontecer. O serviço mais procurado hoje ainda é o cabelo, né? A barba, ela veio forte. Na época da pandemia ela deu uma sumida, agora pós-pandemia ela tá voltando, mas o cabelo ainda é a maior parte do faturamento. A decoração da barbearia, ela remete a meio um acervo histórico. Eu gosto muito da ideia
do nome da cidade, do nascimento, tudo, de como a cidade surgiu, de toda a história que ela teve. Então a barbearia ela foi mais ou menos nessa ideia. Ela chama Vila Americana, que foi o primeiro nome da cidade. Então parte da decoração foi voltada a isso. Muita coisa foi fotografia da época que a gente encontrou, algumas decorações que a gente encontrou em alguns arquivos seja de internet ou de um sebo ou de um antiquário, e também tem muita peça que cliente da cidade antigo vem aqui, gosta e acaba trazendo e deixa, igual os caras brincam, falam, cara, não é seu, enquanto a barbearia estiver aberta ele vai estar aqui, se um dia a barbearia fechar eu quero de volta. Então tem algumas pecinhas que é nessa ideia. Tem vários clientes que trazem algumas peças antigas, alguma peça, a gente tem um jogo de navalha italiana que era do vô de uma amiga nossa, tem máquina de barbeiro antiga manual, tem peça de engraxate que era do vô que engraxava sapato quando criança, tem foto, tem triciclo, tem muita peça que a galera vem trazendo que não é nossa. Eles deixam bem na parte de um acervo mesmo, como se fosse uma pegada, uma parte de um museu. Tem gente que oferece a peça por saber que a gente tem algumas peças, e tem cara que eu sei que tem uma família histórica ou uma família que tem uma pegada ali de um sapateiro, um barbeiro. Eu falo, traz uma foto do teu vô, traz uma ferramenta que teu vô tinha. Então a gente tem ferramenta, tem foto, tem peça de engraxate. A decoração da barbearia ela é inspirada no que a gente gosta. Então a gente tem coisas que a gente gosta, a gente ouve a música que a gente gosta. É basicamente dentro do formato nosso mesmo. Atualmente a gente não tem nenhum funcionário, a gente trabalha em dois, eu e o Rafa, que somos sócios, e nós temos um jovem aprendiz aí que está iniciando que nem a gente iniciou, tá aprendendo, observando, ajudando. Para o Rafa, ele foi uma pegada assim, um dia eu saí do trabalho e passei por uma barbearia onde ele trabalhava. Cortei o cabelo lá, achei o lugar bem legal, ele era funcionário da barbearia. No dia seguinte eu pensei, falei, cara, eu já tenho, eu vou lá trocar uma ideia. Foi quando eu cheguei nessa barbearia, perguntei pra ele quem que era o dono, ele me apresentou o dono e eu falei pro cara, eu tenho a partir das 4 horas da tarde eu tô livre. Se você deixar eu vir aqui varrer o chão e lavar cabelo, a troca dos caras me ensinarem, eu queria topar essa ideia. Aí o cara falou, beleza, eu vou pensar, e nessa ele ficou de me dar um retorno. O Rafa colou nele e falou, mano, deixa o cara colar aí que eu ensino ele. Aí foi onde a gente pegou o primeiro contato. E aí ele sempre me convidou para trabalhar com ele depois que ele saiu da barbearia e montou a dele. Porém, o meu caminho tinha levado para um outro lugar, onde eu meio que cuidava do espaço ali, eu cortava e também cuidava de toda a parte do ambiente e tal.
E ele sempre me convidava a vir trabalhar comigo, acabava que não rolava, eu não queria sair dali ainda onde eu tava, que era um lugar bom, tava pegando bastante conhecimento. E aí foi que a barbearia dele foi indo até um ponto que ela tava meio ruim, tava meio fraca das pernas e apareceu essa oportunidade de eu montar aqui. Aí quando apareceu a oportunidade de eu montar, eu fui atrás dele e falei, cara, você sempre me convidou para trabalhar com você, agora eu tô te convidando para trabalhar comigo. Você quer fechar o seu espaço, a gente montar uma sociedade junto, idealizar um espaço novo, outro nome. Eu tenho uma ideia de aí eu expliquei para ele do lance do nome tradicional, um acervo, tal, contei. Apresentei o prédio, que é um prédio tradicional aqui na cidade, e ele gostou muito da ideia, topou, fechou a dele e entrou comigo aqui. O Danilo era o meu braço direito na barbearia onde eu trabalhava. Quando eu arrumei esse espaço, eu chamei ele pra vir. Falei, Danilo, eu achei um espaço lá, porém eu quero, chamar pessoas pra serem meus sócios. Eu não quero ter nego pra trampar comigo. Aí a gente começou em 3. E aí na primeira instância ele ainda pensou que ele não queria vir porque ele queria ir pra Europa. E eu falei, vamos pra lá, a gente vai montar um projeto junto, montar uma ideia, a gente vai conseguir fazer uma grana, vai ficar mais fácil pra você ir pra Europa. E aí ele topou a ideia, veio pra cá, foi o que aconteceu. 1 ano e meio ele conseguiu juntar a grana e aí ele deu a ideia de ir pra Europa, tá trabalhando como barbeiro em Londres, tem 1 ano e meio já. E aí eu e o Rafa compramos uma parte dele, estamos aí em 2. Então, a contabilidade foi a gente mesmo que criou, cara. Eu trabalhei na empresa e aprendi um pouco ali, o Danilo também, a gente fez faculdade de logística, na época aprendi bastante parte de matemática, então quando a gente montou a barbearia, a gente já veio com uma ideia formada de uma contabilidade. Depois a gente, com o tempo, a gente contratou uma empresa de uma assessoria mesmo, para encontrar todo o valor mesmo da casa, assim, o que tudo dá nome a tudo, o que vale cada item para chegar tipo num valor de um corte, de um valor de uma barba. Então aí a gente pegou e encontrou essa empresa, ficamos 6 meses trabalhando com eles, onde eles elaboraram todo planilhas, gráficos, tudo, e a gente fez entender melhor a contabilidade. Mas toda a base dela foi nossa mesmo.
muito íntima mesmo. Todo mundo que vem aqui senta, troca ideia, ela é pequena, ela é aconchegante, a cadeira troca ideia com quem está esperando troca ideia com a outra cadeira. Então, puta, a barbearia hoje é igual eu falo assim, é muito cabuloso imaginar que o teu hobby é trampar. Mas hoje o meu hobby é trampar, tá ligado? É vir pra cá e fazer acontecer. O meu diferencial em relação à concorrência, eu não sei nem se é um diferencial, mas é algo que eu sei que me ensinaram e eu sei que é difícil de passar. Tipo, não tem tanto aí fora, assim, ó. Mas não é nenhum... Eu aprendi com um cara, ele chama Marcelo, ele me ensinou uma base de trabalho que é muito cabulosa, assim, ó. Que é entender onde é que você quer ir, tá ligado? Então, tipo, às vezes eu chegava nele e falava assim, Mar, como é que você fez esse corte? Aí ele falava, quando ele tava me ensinando, eu falava, mano, eu não sei, eu só fiz, vim fazendo. Eu falava, mano, esse cara não quer me ensinar, não é possível, né? Aí hoje em dia eu falo isso pra ele, falo, cara, é muito cabuloso, porque eu gosto do clássico, do old school, da cultura europeia de corte. Então eu tenho a minha base, ele sempre me falou isso, você tem que ter a sua base, tipo, na cabeça, tem que ter um começo, meio e fim ali. Só que você não pode se fechar dentro disso, porque é um bagulho que cai, cresce, tá ligado? Muda. Então, tipo, o cara se alimentou naquele mês errado, ou ele perdeu um relacionamento, ou a empresa dele não foi da hora, mudou todo o organismo do cara, o cara pode cair cabelo, o cabelo mudar, tá ligado? Então, tipo, você tem que ter a base, que nem eu gosto do clássico, eu tenho a base do clássico na cabeça. Só que hoje eu sei que eu sou muito procurado nesse sentido. Eu troco ideia, faço um diagnóstico que nem ele me ensinou e eu entendo o que o cara quer. E corto o cabelo dentro dessa realidade do que ele quer, não dentro de uma realidade de um catálogo só. Então, tipo, o cara, mano, como é que você penteia? É assim? Então eu corto numa linha que ele vai falar assim, pô, pode crer. Chega no mês seguinte, o cara fala assim, mano, eu não penteio, ficou o mês inteiro encaixando do jeito que eu imaginava, tá ligado? Eu falo, mano, é isso. Então, tipo, pô, você penteia? Então vamos cortar pra pentear, tá ligado? É um corte personalizado, mas é um corte que, igual o Marcelo falava, você vai fazendo. Você tem que sentir e executando. Cara, se eu pudesse voltar no tempo, eu imagino que às vezes eu voltaria na ideia de ter iniciado antes com o barbeiro, tá ligado? Ter começado um pouco antes de ter dado boom. Mas ao mesmo tempo eu acho que se eu tivesse começado antes, não tinha toda essa gama de aprendizado que tinha surgido a partir de 2015, eu poderia ter me frustrado, não me tornado um bom barbeiro. Então às vezes eu penso que sim, mas eu acho que não também. Acho que aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Não tenho uma base violenta de empreendedorismo, né, cara? Mas hoje eu entendi as limitações, o que eu tenho que pensar mês a mês, o que eu tenho que projetar ano a ano, tá ligado? Então, hoje eu posso dizer que em 7 anos aí de empreender, porque quando eu trabalhava com alguém eu já meio que empreendia, né? Porque eu era MEI e tal, então eu trabalhava num lugar, mas eu tinha que administrar o meu tempo, meu salário. Então hoje eu não me arrependo não, cara, eu entendo que é algo que aí é legal. Eu apoio, o nego vem trocar uma ideia, eu apoio a virar e a empreender. Cara, eu sou bem feliz, bicho, sou bem realizado no que eu faço. Eu acho que a barbearia é algo que eu tenho uma visão diferente do que muita gente imagina, assim, ó. O pessoal fala assim, pô, você faz o que você gosta. Eu falo, não, mano, eu gosto do que eu faço. Porque gostar do que eu tenho uma visão de gostar, é tipo trabalhar, gosta do que você faz, ganha uma grana e aí você faz o que você gosta, tá ligado? Porque todo trabalho que você inverter ou melhor, tudo que você gosta, se você inverter num trabalho, mano, chega uma hora que você fala assim, puta, eu não queria hoje. E aí é trabalho, tá ligado? O bagulho tem que acontecer. Então a barbearia, ela me proporciona muita felicidade, eu gosto muito do que eu faço e com ela eu faço muito depois do que eu gosto, tá ligado?
Puta, a barbearia Vila Americana pra mim, ela representa hoje a minha vida mesmo. É onde eu acreditei que eu ia conseguir juntar todo mundo, onde eu acreditei que não importaria o bolso de cada um, quem queria vir aqui pra cortar ia vir, independente de quanto poderia pagar ou não. A gente tem toda essa gama hoje de gente.